bom dia. Eu quero compartilhar com vocês hoje algo que Deus está colocando no meu coração, da gente olhar para o mundo e ver, né, tanto sofrimento. É uma palavra que eu creio que vai trazer um pouco de entendimento, eu creio, e no coração das pessoas que estão sofrendo. E se a gente for perguntar, todo mundo tem um motivo, tem algo que tem trazido um tipo de sofrimento pro coração, né? Mas assim, a palavra de Deus, ela é bálsamo. A palavra de Deus, ela, quando é revelada, ela traz esse poder curador, a compreensão da palavra de Deus, a revelação que o Espírito Santo traz através da palavra. Ela é curadora, ela cura, ela liberta, né? E todos nós somos feridos pelas nossas transgressões. Nós somos feridos, né? Uma vez que a gente tem uma vida distante dos propósitos de Deus, a gente se machuca o tempo todo, né? Às vezes a gente quer culpar outras pessoas, a gente quer culpar o seio familiar, a gente quer culpar trabalho, a gente quer culpar todos, né? É uma síndrome do Éden, né? Do que aconteceu no Éden, a gente carrega dentro da gente, né? Ali, Adão falou que era a Eva a culpada deles terem transgredido um pedido de Deus, né? Uma ordem de Deus, né? Que não comessem daquele fruto. E quando Deus chega, ele acusa a Eva acusa a serpente. E hoje em dia, a humanidade está nesse ciclo de sofrimento e culpando as pessoas à sua volta. Quando, na verdade, a culpa é nossa, de estar distante de um relacionamento com Deus. Então, eu queria ler com vocês Mateus 27, 46, que vai falar do próprio Jesus. Jesus ele é Deus, né? E ele se fez homem e veio para resolver esse problema que a gente não conseguia resolver, que era a questão do nosso pecado. E quando ele vem perfeito. Ele veio perfeito, ele veio imaculado, ele não veio da raiz de Adão, né? Trazendo na carne a essência do pecado, a raiz do pecado, né? Então ele veio santo e ele não tinha pecado algum, E muitas pessoas falam assim, nossa, mas onde está Deus? Vendo tanta maldade, tanto sofrimento no meio da humanidade. Deus está no mesmo lugar de quando Jesus estava sendo crucificado. Existia um propósito para aquele momento, né? A palavra de Deus em Eclesiastes 3:1 também vai dizer: existe um propósito para tudo. Existe um tempo determinado, um propósito para todas as coisas aqui nessa terra. E Jesus, o propósito de Jesus era sim passar pela cruz para trazer para nós uma nova oportunidade, trazer uma nova vida para nós, um novo relacionamento com Deus, levar a humanidade a esse relacionamento com Deus novamente, porque nós não tínhamos condições de resolver esse problema. Jesus veio, se fez homem no nosso lugar e sem pecado ele ofereceu, ele morreu a nossa morte, para que a gente pudesse ter vida através dele, né? Então ele fala ali, Deus meu, por que me desamparaste? Agora a gente pensa, Filho de Deus, santo, perfeito, imaculado, ele tomou sobre si todo o peso do nosso pecado, ao ponto que naquele momento que ele estava naquela cruz, até chegar na cruz foi muito sofrimento, e Deus continuava no mesmo lugar, assistindo o Filho, passando por todo aquele sofrimento. A palavra de Deus diz que Jesus, que era santo, que era perfeito, aprendeu a obediência em Hebreus 5. Vai falar que ele aprendeu a obediência, 5:8, que ele aprendeu a obediência pelo sofrimento.
Então, não é a gente se agarrar no sofrimento e querer ficar ali no sofrimento. É a gente olhar para o sofrimento e saber que Deus tem um propósito a ser alcançado dentro dessa fase, desse processo de sofrimento, né? Ali Jesus era o processo que estava levando à salvação da humanidade. E ele, em momento algum, blasfemou contra Deus, né? E era santo, era perfeito e não blasfemou contra Deus. Então, diante das nossas dores, das lutas que enfrentamos, sabemos que tudo isso é consequência do pecado. E quando a gente está atravessando uma fase de sofrimento, o que a gente tem que fazer é voltar-se para Deus. Não adianta recorrer a nenhuma religião. A gente tem que recorrer a Deus, porque só Ele tem poder de transformar toda a nossa miséria, toda a nossa dor. Só Ele tem poder de restaurar a nossa vida, de curar todas as nossas feridas, só Ele. Enquanto as pessoas estiverem esperando nas religiões, em outras pessoas, o cessar da sua dor, eles vão continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. Porque só Deus pode resolver isso. E quando Deus chega, ainda que a causa daquele sofrimento a gente não tenha vencido ainda, mas a gente fica bem dentro da gente. A gente fica bem lá dentro. Isso é uma paz que excede todo entendimento, só Deus pode dar. Só Deus pode trazer para nós, né? E existe também Romanos 8, 28, que diz assim, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Todas as coisas cooperem para o nosso bem. E qual é o bem? O bem para nós não é apenas resolver os problemas, as questões, as enfermidades que a gente apresenta para Ele. O maior bem que Deus pode fazer para a humanidade é levar a humanidade à compreensão que Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Que Deus tem um propósito, e o propósito é aperfeiçoar a humanidade, a imagem do seu Filho Jesus, para que através de Jesus nós possamos ser uma grande família, filhos de Deus, uma grande família, e os irmãos todos parecidos com Jesus. Então, esse é o propósito de Deus. Diante do sofrimento que você está vivendo, que a gente vive, que de repente chega na nossa vida e a gente precisa lidar com isso, a gente tem que voltar-se a Deus, dobrar o nosso joelho e clamar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é fiel. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho oportunidade, é que Deus, Ele ama a humanidade, mas o compromisso de Deus é com a palavra dele. Por isso a importância da gente se envolver com ela. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3, clama a mim e mostrar-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, diante de toda a situação que você... Isso aconteceu comigo. Esse é o versículo que chegou na minha vida antes de eu conhecer ele. Diante de uma situação impossível, foi quando eu me dobrei diante do Senhor e falei para Ele, se o Senhor existe, mostra para mim que o Senhor existe. Mas um clamor que tudo em mim clamou naquele dia. E essa palavra se cumpriu na minha vida. Deus rasgou o céu de fato e começou a me mostrar as coisas grandes e ocultas que eu não sabia. Então a palavra de Deus diz, clama a mim e mostrar-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Deus quer se revelar à humanidade. Então, no momento de dor, procure sim. Toda a sabedoria que Deus derramou sobre essa terra é para nos ajudar sim. Mas antes de tudo, se dobre diante de Deus. Peça direção para Deus. E confie que Deus tem um propósito. Que Deus é poderoso. Efésios 3:20 fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente
infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É esse Deus que traz essa palavra maravilhosa para o nosso coração, que eu quero apresentar para muitos que não conhecem, para muitos que já conhecem, mas eu quero trazer a sua memória. O Espírito Santo quer trazer a sua memória, usando essa mula, essa carne aqui, mas para poder falar para vocês. Creia que Deus não tem propósito na nossa dor, que Deus não tem prazer na nossa dor. Deus tem propósito, e o propósito dele é nos levar a experiências com ele. Experiências com ele, que a gente crie raiz no Senhor e que a gente viva essas experiências que nos leva a uma intimidade com Deus, a um relacionamento com Deus, porque é isso que faz valer a pena. Nós podemos ter tudo, ser supridos de tudo nessa terra. Mas se tiver faltando o espaço que só Deus pode preencher dentro de nós, a palavra de Deus diz também que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então todo mundo tem esse anseio pela eternidade. E enquanto as pessoas não sabem que só Deus que pode preencher isso, elas ficam buscando em diversos lugares, diversas possibilidades, mas é só Deus que pode preencher. Então, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu conhecido, eu quero falar para você, não rejeite esse processo. Se entregue a Deus no processo, porque você vai chegar ao propósito. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor revele no seu coração tamanho poder tem a palavra dele, que o Senhor desperte o desejo de conhecer ele, que ele se revele quando a gente se debruçar na palavra dele, que ele venha se revelar para todos nós, dia após dia. Em nome de Jesus, Deus os abençoe.